Se você está interessado em histórias com finais felizes, vá procurá-las em outro lugar. Nessa história não existe final feliz, nem começo feliz, e poucas coisas felizes entre uma coisa e outra. Desventuras em Série é uma série de TV novinha, tá lá na Netflix pra vocês assistirem. E se vocês não sabem, ela foi adaptada da série de mesmo nome de um autor que usa o pseudônimo de Lemony Snicket. Assim como na história dos livros, na série de TV a gente vai conhecer 3 irmãos que ficaram órfãos. Eles perderam os pais num incêndio que queimou a casa inteira. Então, além de perder os pais, eles perderam também a casa onde eles moravam. Porém, eles se viram herdeiros de uma grande fortuna e isso logo chamou a atenção do vilão da série, que é o Conde Olaf. A série vai girar basicamente em torno disso. A gente vai ver essa nova etapa na vida dos 3 filhos e a gente, sem saber exatamente com quem vai ficar a guarda das crianças, o Conde Olaf tentando desesperadamente ganhar todo esse dinheiro. Então são muitas aventuras e muitas desventuras em série que vão acontecer durante todos esses episódios. A história toda é contada por um narrador chamado Lemony Snicket, e se vocês não se lembram, lá no comecinho desse vídeo eu falei que esse era o pseudônimo usado pelo autor dos livros, então o narrador tem o mesmo nome. Na minha opinião, a presença desse narrador foi uma coisa assim muito positiva pra série. Ele tá ali falando diretamente com o espectador, então tem essa quebra da quarta parede, ele fica diretamente falando com a gente no meio das cenas e os personagens não o veem ali, então ele tá ali somente pro espectador. O narrador tem um fato bem interessante de contar essa história, porque ele vai misturando referências cômicas, histórias que talvez pudessem ser engraçadas, mas ele conta isso de uma forma trágica, de uma forma dramática, então isso faz um contraponto muito legal que ficou muito diferente. Durante todo o tempo que ele narra a história, ele vai reforçando de que essa não é uma história feliz e de que a gente deveria parar de assistir por ali. O que, é claro, a gente não faz, porque se alguém vira pra você e fala: para de assistir essa história, o que você faz? Vai lá e continua assistindo essa história. Eu ainda não li os livros, não li nem o primeiro livro, então eu cheguei nessa história assim totalmente nova, então eu não vou fazer nenhum comparativo, eu não posso dizer se é semelhante aos livros, se tem muitas coisas diferentes, etc. Mas isso pra mim foi um ponto positivo, porque eu comecei a assistir a série sem ter nenhuma referência sobre como seria a história, sobre o que esperar e etc. Então eu pude ver tudo que a série mostrava pra alguém que ainda não estava ambientado nesse meio. E eu posso dizer que foi totalmente fácil de entender, a adaptação tá realmente simples, então quem chega sem conhecer a história dos livros também consegue acompanhar super de boa e também consegue entender tudo. Essa primeira temporada de Desventuras em Série tem 8 episódios e ela vai falar sobre os 4 primeiros livros, então cada livro foi dividido em 2 episódios, então deu tempo tranquilo de contar. Eu não achei que ficou corrido, assim, eu achei que ficou bem explicadinho, a gente consegue emendar uma história na outra, então a cada 2 episódios a gente vai mudando o livro, mas todas se conectam de uma forma assim bem direitinha. Se você não tá muito animado pra conhecer essa série, eu aconselho que vocês assistam pelo menos a abertura e provavelmente ela vai fazer com que vocês mudem de ideia, porque foi o que aconteceu comigo. Look away, look away, look away, look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Every single episode is nothing but dismay. Embora eu tenha ouvido vários elogios, não foi uma série que me despertou muita atenção, não sei porquê, mas eu decidi dar essa chance mesmo assim, e assim que eu assisti a abertura eu falei: nossa, essa série é boa. Para começar, o tema da série é cantado por ninguém menos do que Neil Patrick Harris, que, se vocês não conhecem, é o ator que faz o Conde Olaf, e ele também faz o Barney em How I Met Your Mother, e lá em How I Met Your Mother ele já era meu personagem favorito, e agora eu ainda assim, talvez possa mudar de opinião nas próximas temporadas, mas por enquanto o Conde Olaf também é o meu personagem favorito em Desventuras em Série. Outro personagem que também estava lá em How I Met Your Mother está agora em Desventuras em Série é a que fazia a Robin. Ela faz agora a mãe das crianças, então o Barney e a Robin se encontraram novamente, não é mesmo? A fotografia da série também me surpreendeu demais, porque era uma coisa que eu não esperava, é uma coisa bem inusitada, que mistura tons de cinza, tons mais obscuros, com tons leves, tons candy colors, tons mais alegres. Então fica uma coisa assim bem de contraste mesmo, mostrando um lado mais fantasioso, como se fosse uma história infantil, e mostrando também um lado mais pesado, como se fosse uma história para adultos. A gente também encontra um ar meio gótico, meio steampunk, que ajudam a reforçar os traços mais surreais, aquela realidade fantástica da série. E embora a gente encontre uma história assim trágica, pesada, cheia de desventuras em série, a gente também
consegue ter alguns respiros cômicos com os personagens, com as falas, com as ações, com os personagens que às vezes são até meio caricatos também. Os personagens também são muito interessantes, muito cativantes, te prendem bastante. Então, além do Conde Olaf, que eu já mencionei várias vezes, a gente tem os 3 irmãos. A mais velha é a Violet e ela é uma menina muito especial que gosta de consertar coisas, ela tem um talento muito grande para inventar, para criar, para consertar coisas. O irmão do meio é o Klaus e ele também é um menino muito inteligente, ele sabe muito sobre as coisas e ele tá sempre pesquisando nos livros. E por último a gente tem a irmã mais nova, que ainda é uma bebezinha, e ela se chama Sunny, e ela não fala ainda, né, por ela ser um bebê, mas ela consegue se comunicar com os irmãos dela, ela tem um modo de falar assim meio diferente que só os irmãos praticamente conseguem entender, e ela também tem um talento que é morder as coisas duras, assim, então ela consegue morder pedras e etc. Essas foram as minhas primeiras observações, as minhas primeiras conclusões depois de assistir a primeira temporada de Desventuras em Série. Como vocês puderam ver, essa é uma série bem diferente, ela tem vários aspectos inusitados, ela tem vários aspectos que chamam a atenção, então eu também gostaria de saber a opinião de vocês sobre ela. Se você não assistiu, vai lá, tenta assistir pelo menos o primeiro episódio pra eu saber mais ou menos o que vocês acharam, porque eu sei que ela é uma série bem peculiar, não é todo mundo que vai gostar, mas eu realmente não consigo ver muitas pessoas não gostando dessa série, porque ela é realmente bem diferentona, então eu acho que vocês possam gostar também. Se você já assistiu pelo menos um episódio de Desventuras em Série, aproveita para me contar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal. Por hoje é só isso tudo, um beijo enorme e tchau!